Olá, espero que esteja tudo bem com você. Eu sou Endy Boanerges, ministra de ensino em teologia e estudante de psicologia. Hoje, esse vídeo é para falar sobre bênçãos geracionais. O aniversário é meu, mas o presente é nosso. Eu espero que Deus venha falar muito ao seu coração através do que eu vou trazer nesse vídeo. Se você tiver papel, caneta e interesse, tome nota. Antes de aprofundar no tema, é necessário entender que as bênçãos de Deus são hereditárias. De acordo com o dicionário, hereditário significa relativo a, que se transmite por ou em que há hereditariedade, transmitido por direito de sucessão, transmitido por tradição social, moral, aos descendentes. No livro de Êxodo, o capítulo 20, é onde Deus fala os mandamentos a Moisés. No verso 5, é a sequência da fala de Deus, dizendo que nós não devemos fazer imagem de escultura de nenhuma espécie e muito menos prestar culto e adoração, porque Ele é o Senhor Deus. Agora preste atenção nas palavras deste versículo. Ele é o Senhor Deus zeloso, que visita. Eu sou o Senhor Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. O verso 6 vai dizer: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, ou estatuto, vai estar em algumas traduções. Eu escrevi aqui essas palavras que eu quero que você preste atenção exatamente nisso. Deus é um Deus zeloso, significa que Ele tem muito cuidado com as nossas vidas e principalmente com a sua palavra para fazer com que ela se cumpra. E aqui, a palavra de baixo, visita. O que se entende por visita? Eu entendo que visita é algo que vem, não permanece por muito tempo e logo vai embora. Tanto é que, olha só, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. E faz misericórdia até 1000 gerações. 1000 gerações. Olha como Deus é realmente um Deus zeloso. A maldição, ela visita, ou seja, ela não vem para ficar. Até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor. Mas Ele faz misericórdia até 1000 gerações. Aqui se revela o desejo de Deus em nos abençoar, que é muito maior o desejo de abençoar do que de nos amaldiçoar. Na verdade, não é Deus que nos amaldiçoa. E no decorrer deste vídeo, você vai entender. Eu estou com o meu caderninho aqui, porque como é um assunto muito extenso, ficaria muito difícil para eu guardar tudo. O que nós precisamos entender primeiro? O que é a iniquidade? Por que Deus visita essa iniquidade nos nossos filhos? Vamos lá. Primeiro, vem o pecado. A letra está horrível. Pecado. Isso aqui é um C. Segundo, vem a transgressão. Transgressão. Terceiro e mais grave, iniquidade. Iniquidade. Vamos lá por partes. O que vem a ser o pecado? Pecado é errar o alvo. É a tradução da palavra pecado. Errar o alvo. Vamos dar um exemplo aqui bem simples. Eu quero acertar uma flecha no alvo. E todos nós sabemos que o círculo central é o valor mais alto desse jogo, se é que eu posso chamar assim. Então, quando o arqueiro está ali, preparado para soltar essa flecha, ele está mirando
no alvo, que é o centro, onde tem o valor mais alto. E aí, se por acaso ele acerta fora, ele não calculou, não, vou acertar essa flecha fora e vai ficar tudo certo. Ele não programou errar. Ele mirou no alvo, tentou acertar, mas infelizmente ele errou, foi um acidente. Então isso vem a ser o pecado. A transgressão, que é, vamos supor que a graduação, a transgressão significa quando você ultrapassa um limite fixado. Outro exemplo bem simples para ficar fácil de entender. Você está dirigindo numa via que é permitido 80 km por hora e você está indo a 120. Você está ultrapassando um limite que foi fixado. Por último, e muito mais grave, tem a iniquidade. A iniquidade é o ato de ser mal, injusto ou perverso. É muito pior do que pecar e do que transgredir, porque a iniquidade, você tem consciência daquilo que está errado e permanece fazendo sem nenhum arrependimento. Por isso que a iniquidade é tão grave, e no texto que lemos diz que Deus cobra essa iniquidade nos filhos. Agora vamos entender um pouco sobre o que é maldição. A maldição é uma ação ou efeito de amaldiçoar ou maldizer. Revela a vontade de que algo negativo aconteça. Sabemos muito bem que essa não é a vontade de Deus. Pelo contrário, a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. Em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, tem um texto muito maravilhoso que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Agora observe bem o verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Olha que coisa linda, eu vou ler novamente. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vou te dar aqui um exemplo de maldição, que é muito comum. O João casou com a Maria. João casou com a Maria. E dessa união, eles tiveram 2 filhos, o Joaquim e a Efigênia. Lindas crianças. Só que o João, ele enveredou para o álcool e para o fumo muito cedo. Bebia muito, fumava muito. E, para piorar, o João traía Maria com várias mulheres. Infelizmente, isso é uma realidade na vida de muitas pessoas. Com o passar dos anos, o Joaquim cresceu. O Joaquim cresceu e ele conheceu a Imaculada. A Imaculada. A letra tá feia aqui, mas é só um exemplo para entender. Joaquim casou com a Imaculada e estava tudo muito lindo. Aí eles tiveram 3 filhos. Na verdade, 3 filhas. A Ana, a Diná e a Rosa. O Joaquim e a Imaculada tiveram 3 filhas lindas. Só que, infelizmente, o Joaquim se comportava como o pai dele, o João. Bebia muito, fumava demais e mulheres incontáveis. Deixava a Imaculada muito triste. Aí as 3 filhas estão aqui, né? A Efigênia também casou. A Efigênia aqui. Passar para o quadro aqui do lado. A Efigênia conheceu Carlos. Casou com Carlos. Olha que legal. Estava muito feliz. E aí, ela e o Carlos tiveram um único filho, o Raimundo.
nasceu o Raimundinho, da união da Efigênia e o Carlos. Só que a Efigênia cresceu vendo o João aprontar com a sua mãe. E aí, automaticamente, a Efigênia atraiu um homem padrão de seu pai e de seu irmão, alcoólatra, tabagista e pilantra também. Também traía a Efigênia, infelizmente. Aí você já vê, João teve Joaquim com o mesmo comportamento do João. A Efigênia, vendo o comportamento do pai e do irmão, atraiu um homem igualzinho, pai e irmão. E a Imaculada, que não tinha nada a ver com a história, também está sofrendo aí. O que você vê aí? A história se repetindo. A maldição vem aqui, ó. Começou aqui com João, passou para o Joaquim. E provavelmente, se não for quebrado, a Ana vai casar com um homem também, igual o Joaquim e o João, a Diná também e a Rosa também. E assim vai, aumentando essa raiz de iniquidade. Porque a árvore começou aqui, ó. Passou aqui e vai descendo. Se não cortar essas raízes, isso vai prosperando durante muitos e muitos anos. Só que aqui, ó, o Raimundinho era uma criança diferenciada, começou a observar todas essas coisas. Ele viu que o Carlos tinha o mesmo comportamento do seu avô João. Joaquim estava esperto, estava ligado e viu o quanto que a mãe dele estava ficando triste com isso, o quanto que a tia e a avó estavam tristes com essa situação. Aí o que aconteceu? Quando o Raimundo tinha inteligência e conhecimento, ele aceitou Jesus Cristo como único, exclusivo, suficiente, eterno Senhor e Salvador da vida dele. Ele se converteu. Ele conheceu o amor de Deus. E aí ele decidiu fazer a história dele diferente, né? Olha só, que por mais que a Efigênia aqui, ó, ela não fizesse uso de álcool e nem de fumo, ela atraiu um homem igualzinho ao seu pai. Sabe por quê? Porque isso é um padrão que fica fixado de forma inconsciente. Se você não vive algo parecido, você conhece alguém que vive. Alguma mulher que se casou com homens muito parecidos aos homens de sua família. Seu pai, seus irmãos, tios, primos, os antepassados. Você pode ver que a história vai se repetindo. E se não há uma quebra aí dessa maldição, como eu disse, a árvore só vai crescendo suas raízes. Aí o Raimundo resolveu fazer essa diferença. Ele entendeu aqui que tinha algo de errado e quebrou essa raiz de iniquidade. Quando ele tinha idade suficiente para casar, ele conheceu a Joana. Se casaram e viveram muito bem, porque ele quebrou a maldição e fez a diferença. Então, a partir daqui começa uma nova história, a partir do Raimundo e da Joana. Começa uma história completamente diferente do que do João da Maria, do Joaquim com a Imaculada e da Efigênia com Carlos. Os filhos que Raimundo e Joana tiverem, a partir daqui, já estarão debaixo de uma bênção, não mais debaixo da raiz de iniquidade que começou aqui no João. Isso é muito sério, querido, muito sério mesmo. O livro de Provérbios, no capítulo 26, no verso 2, vai nos dizer assim: como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa, ela não se cumpre. E o que vem a ser essa causa? É o que faz que algo exista ou aconteça, uma origem, um motivo, uma razão. Vamos lá no livro de Jeremias, no capítulo 32. Eu estou com a minha Bíblia aqui do lado. Jeremias 32, o verso 18 e 19. Que vai dizer assim: tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais dos filhos. Olha o texto aí se repetindo. Tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um
segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Ou seja, quem planta morangos, colhe morangos. Não tem como plantar morangos e colher abóboras ou cenouras. Aqui nós vemos que somos vítimas daquilo que plantamos. Quando nós não plantamos, algum familiar nosso plantou. E aí nós nos tornamos herdeiros, de forma consciente ou não. E infelizmente, a maior parte das heranças que a gente vê por aí são essas heranças de problema. Mas, para a glória de Deus, tem sempre uma solução. Agora nós vamos retornar em Gálatas, no capítulo 13, 14, onde Jesus se torna a ponte que faz a bênção de Abraão nos alcançar. Olha lá, voltando aqui no livro de Gálatas, texto lindo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Os gentios somos nós que não somos judeus. Não somos judeus, somos gentios. Para que essa bênção, que foi exclusiva para os judeus, chegasse a nós, Jesus pegou a maldição toda para ele, morreu na cruz, e a morte de cruz era uma morte maldita. Só bandidos, criminosos, barra pesada que morriam crucificados. Jesus assumiu essa culpa. A cédula de dívida que tinha contra mim, contra você, Jesus assumiu isso, foi crucificado. E ele se tornou aí a ponte que liga a bênção de Abraão até nós nos dias de hoje. É magnífico. É magnífico. No livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso de 1 ao 3, Deus chama Abrão, antes de mudar o nome dele. Ele se chamava Abrão, depois Deus muda, chama ele de Abraão, que significa pai de muitas nações. Deus chama Abrão e ele faz promessas, plural. Não é promessa, são promessas. Tem um plural aí. Final do verso 3 diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que poderoso isso. Muito poderoso. A bênção que Deus decretou sobre Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você pode perceber que a bênção aqui é muito maior e muito mais poderosa do que a maldição. Porque ele é o Deus zeloso, que visita a iniquidade até a terceira e quarta geração dos que aborrecem. Mas é misericordioso e abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus estatutos. Essa promessa, ela tem percorrido gerações como prometido por Deus. Até aqui nós estamos entendidos? Essa bênção de Abraão, depois você pode conhecer a história e se aprofundar de forma mais detalhada. Porque, como eu digo, a Bíblia, ela não é um livro para ser lido, é um livro para ser estudado, para que você consiga entender a Bíblia por trás da Bíblia. As bênçãos são hereditárias, como também o legado. E o que vem a ser esse legado? É a disposição de última vontade. Tá? É um bem ou uma missão confiada a alguém por pessoa que está a ponto de morrer. É aí que surge também a herança, porque dificilmente você vai ver alguém distribuir a herança em vida. Geralmente se prepara um testamento para quando a morte alcançar essa pessoa, algum advogado responsável vai fazer essa leitura desse testamento e os bens serão repartidos para cada um dos herdeiros. E o legado é praticamente a mesma coisa. Além de serem hereditárias, preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Além de serem hereditárias, as bênçãos são condicionais. Como assim, Andy? Enlouqueceu? Não, querida, é Bíblia. É Bíblia. As bênçãos são condicionais. Existem condições para que as bênçãos nos alcancem. E é nessa hora, dessa interpretação, que estamos errando, estamos dando mole e perdendo as bênçãos que o Pai
separou para nós. Olha isso. As bênçãos, elas não são como a graça. O que é a graça? A graça é um favor que eu não mereço. Isso que é a graça de Deus, é um favor imerecido. As bênçãos são condicionais, tá? Vamos lá. E a bênção está ligada diretamente à obediência. Vamos ver isso? Deuteronômio 28. Texto, sim, maravilhoso. Toda a Bíblia é maravilhosa, né? Eu falar que um texto só é maravilhoso tem injustiça. Olha o que diz aqui o meu subtítulo. As bênçãos decorrentes da obediência. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. É isso mesmo, terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Eu acredito que o texto foi muito claro. Eu pontuei aqui as condições. A condição é guardar o mandamento, seguir, não desviar, não adorar outros deuses. Aí ficou fácil. No livro de Êxodo, depois você vai ler lá, os mandamentos foram 10. Mas se você for estudar a Bíblia, você vai ver que tem muitos outros mandamentos que são complementares ao que foi determinado na velha aliança. No texto que vemos, as bênçãos, para que as bênçãos nos alcancem, é necessário andar no caminho de Deus e obedecer seus estatutos. Vamos dar um exemplo aqui de bênção geracional. A mãe, que é sábia e inteligente, ela transfere o seu raciocínio e mentalidade aos filhos, ministrando sobre ele. Qual que é a diferença entre sabedoria e inteligência? Vou dar um exemplo aqui muito simples também, que eu gosto de exemplos fáceis para a gente poder entender com clareza. Sabedoria é saber que tomate é fruta. Inteligência é não misturar ele na salada de fruta. Deu para entender a diferença? É isso. Agora eu vou dar um exemplo pessoal. Deus levantou o meu avô materno para ser um grande profeta na geração dele.
Todas as bênçãos que Deus prometeu a ele estão sobre mim e sobre os meus irmãos e sobre os meus primos, que somos descendentes. Assim como estava sobre Abraão. Vieram também as raízes de iniquidade, como problemas sentimentais, enfermidades, mortes precoces. Infelizmente, chegou um tempo em que, quando os meus familiares foram morrendo, o pessoal ia lá fazer todo o trâmite, né, para enterro e sepultamento. E aí, quando a minha tia viajou para o Rio de Janeiro, ela deixou os atestados, a cópia dos atestados de óbito dos demais irmãos que faleceram, porque o lote que eu moro agora é dos herdeiros, né? Do meu avô materno. Até então, peguei esse envelope e guardei na pasta de documentos, esqueci isso lá. Aí comecei a ficar incomodada, comecei a procurar conhecer a minha genealogia, conhecer a minha família, porque até então eu fui criada de uma forma que nós não tínhamos aquele incentivo a descobrir a sua história, não fomos motivados. Então, assim, o que fica parecendo é que nós somos simplesmente um cumprimento de ciclo. Nasce, cresce, reproduz e morre. É isso. E aí, quando eu comecei a estudar para saber por que determinadas coisas estavam acontecendo na minha vida, que eu tive esse start, comecei a procurar. Eu lembrei desse envelope. Quando eu fui olhar, eu fiquei horrorizada. Quantas mortes precoces. A minha avó, que era a esposa do meu avô materno, ela morreu aos 35 anos. Ela teve 8 filhos, nos quais ela deixou a minha mãe com 5 anos e o meu tio Davi com 1 aninho. Então você pensa, foi criado pela minha tia Maria Madalena, que já tinha 18 anos na época, criou toda a prole juntamente com meu avô. Só que do mesmo jeito que meu avô foi um grande profeta do Senhor e através da vida dele Deus operou sinais maravilhosos, em algum momento ele se desviou dos mandamentos. E aí ele começou a fazer coisas que não agradavam a Deus, e aí ele abriu a porta para que a maldição se iniciasse. Se envolveu com vício, mulheres demais, e virou um problema, que os filhos foram crescendo vendo esse padrão. Quando eu fui observar, eu fui procurar alguém da família materna que foi feliz na vida sentimental. Falei, não, alguém tem que ter sido feliz. Eu vou procurar. Não encontrei. Todas as mulheres que se casaram, os homens se comportaram com elas como meu avô comportava com as esposas. Meu avô casou 3 vezes. O primeiro casamento, a esposa morreu aos 35, então ele casou de novo. Aí ficou um tempo casado, teve uma filha, divorciou-se, e da terceira esposa ele praticamente ficou casado até a morte, né? Ele morreu, se não me engano, no ano de 94, eu tinha uns 12 anos nessa época. Então, assim, essa porta que ele abriu para o mal entrar, trouxe a maldição toda para a família. Eu tive um tio que ele não passava um dia sóbrio. Todas as vezes que ia procurar ele, estava embriagado. E como a minha mãe era viva na época, ela me contava que o mais engraçado é que mesmo ele alcoolizado, ele era o tio mais prestativo. Era o irmão mais prestativo, aquele que era o pau para toda a obra. E a minha mãe teve abortos, né? Não lembro se foi antes da minha irmã mais velha ou se foi depois dela. Na verdade, foram 2 abortos e um bebê faleceu depois de nascido. Essa foi a história. E quando ela passava mal, era esse tio alcoólatra que ia acompanhá-la ao hospital. Então, assim, era uma pessoa boa, mas tinha o vício do álcool, que entrou através da porta que meu avô abriu. E assim os demais tios. E o problema também de fidelidade. Todos eles, todos os meus tios maternos, foram infiéis às suas mulheres. É uma coisa muito triste, porque eu entendo que a partir do momento que um homem resolve tirar uma mulher do conforto do seu lar, ele se torna responsável. E o mínimo que ele pode fazer é ser fiel à mulher que ele escolheu. Porque, assim,
o homem que toma essa iniciativa de, pelo menos era, né? De chegar à mulher, cortejá-la e a partir daí constituir família. E nenhum deles foi fiel a essas mulheres e fizeram elas muito infelizes. E os filhos que surgiram desses casamentos, a mesma coisa. Aqueles que não se tornaram alcoólatras e infiéis eram infelizes na vida sentimental. E aí, vendo a minha vida, eu falei, não, eu preciso quebrar esse círculo de maldição. Eu não posso aceitar isso. E enfermidades também. Muitas enfermidades. Todo mundo da família sempre doente com alguma coisa. Eu, aos 3 anos de idade, fui diagnosticada com epilepsia. Eu fiz acompanhamento dos 3 aos 12 anos. Só que entra uma diferença. Essa epilepsia veio da parte do meu pai. Foi uma herança paterna, olha aí. Que a gente nem sabia, depois de muitos anos, é que meu pai foi falar que ele tinha um irmão que sofria com epilepsia. Isso aí veio da hereditariedade da família dele. E no jogo do destino eu fui a herdeira deste problema aí. Só que eu tinha uma mãe que era uma leoa, filha de pastor. Por mais que ela não professasse a fé, ela tinha conhecimento e ela lutou pela minha vida. Falou, não, essa maldição não vai estar sobre a vida da minha filha. Ela seguiu a orientação médica, porque o segredo da bênção é a obediência. A Bíblia já nos mostrou isso. Minha mãe obedeceu. Todo mês eu ia para o Hospital da Baleia fazer o tratamento, tomava o remedinho sempre nos horários certos. E aos 12 anos eu recebi alta. E nunca mais tomei remédio para epilepsia, nunca mais dei convulsão. Isso aí porque a porta foi fechada, para a glória de Deus. E cá estou eu, celebrando mais um ano de vida. Uma mulher que quando era criança, o médico disse que eu não chegaria aos 20. Porque esses ataques epiléticos, mais as convulsões, iam acabar com o meu cérebro. Eu ia ficar vegetando. E se eu chegasse aos 20 anos, seria muito. E graças a Deus, é 3,9 para a glória do Pai. E assim foi seguindo a minha busca por conhecer o que tem de hereditariedade na minha família. Falei, não, bênção é tranquilo de lidar. Eu quero os BOs. Vamos resolver os problemas. Vamos descascar esses abacaxis aí e fazer um suco hortelã. Quebrando esse ciclo de maldição. Só que eu não me atentei para uma questão. Da família da minha mãe, veio uma herança de problemas uterinos da parte do meu avô. Por que eu sei que é do meu avô? Porque, como eu disse, ele teve 3 casamentos. As filhas do primeiro casamento tiveram problemas no útero e a filha do segundo já nasceu com um cisto. Teve que operar quando era bebê. Então, foi aí que eu entendi que essa herança maldita veio da parte do meu avô. E quando eu tinha 12 anos, Deus me revelou que a minha mãe estava com câncer. Eu não tinha noção do que era um câncer, mas eu, dentro do meu conhecimento na época, expliquei para ela o que eu tinha visto em visão. Ela que me disse, não, isso é um câncer e Deus está me curando. Só que ao invés de ir procurar o médico, fazer os exames e obedecer, porque Deus deixou os médicos, não foi à toa, como eu já falei em outros vídeos, a nossa fé, ela não pode ser uma fé desinteligente. Ela precisa ser uma fé inteligente. E a inteligência está na obediência, porque a obediência quebra maldições. Se ela tivesse ido ao médico, ele ia detectar o câncer no colo do útero, ela ia fazer um tratamento curto e ela estaria aqui comigo hoje. Só que, infelizmente, ela não foi ao médico porque ela tinha vergonha de fazer os exames. A pressão dela subia, o médico pedia para ela sentar lá fora no centro de saúde para tomar um ar, para a pressão normalizar, para aferir e fazer o exame, ela ia embora. E assim foi durante todos os anos que ela tinha que fazer os exames. É uma coisa muito séria. Mulheres que estão assistindo esse vídeo, preste atenção. Saúde não tem preço. E o milagre, ele vem sim, a partir do momento que você obedece. Detectou um problema na sua saúde? Ore sim, mas procure o médico.
Porque Deus é especialista no impossível. Aquilo que é possível cabe a você e a mim fazermos. E a minha mãe não procurou o auxílio do médico. Quando foi em 2007, ela começou a reclamar de uma dorzinha cortando assim, ó, perto do estômago. Eu fazia curso de estética na época, eu fui mostrar para ela a massagem redutora. Quando eu fiz a quebra de gordura, ela gritava de dor. Eu falei, nossa mãe, que isso? Dói, mas não é tanto assim, não. Não, tá doendo muito, tô com muita dor. Aí foi ao médico, suspeita de cálculo na vesícula. Começou a fazer os exames para fazer a cirurgia, constatou que realmente tinha cálculo na vesícula dela. No dia da cirurgia, a cirurgia ainda era aberta, se fazia uma abertura imensa para tirar a vesícula. No que o médico abriu, ele assustou, porque o câncer já tinha tomado conta. Começou lá no colo do útero, quando eu tinha 12 anos, e eu já estava com 22. 10 anos se passaram, minha mãe alimentando aquele câncer ali. Muito triste. Ele simplesmente fechou, não tirou a vesícula, não fez nada. Quando ela voltou da sedação, ele conversou com ela, conversou com a gente e nos explicou que ela já estava em estágio terminal. Foi muito duro ouvir isso. E eu não me lembrava que eu tinha revelado a ela aos 12 anos. E 10 anos depois isso estava acontecendo. E foi assim que dentro de 3 meses a minha mãe veio a falecer. Foi uma tristeza muito grande, uma dor imensa, porque foi num momento em que nós estávamos mais próximas, que eu conseguia ter um carinho dela. E foi muito difícil. Ela me confidenciou muitas coisas no leito de morte. Na época eu até falei com ela assim, olha, que essas coisas a gente confidencia para o filho mais velho. A senhora tá falando pra mim, vou ter que fazer terapia pro resto da minha vida, né? Brinquei com ela assim. Aí depois eu me lembrei que eu acabei proferindo palavras de maldição na minha vida e fiz a quebra, pra glória de Deus. Foi muito duro superar essa perda. Esse ano de 2023 vai fazer 17 anos que ela partiu. E Deus foi confortando e consolando meu coração. Só que em 2013, o que acontece? Eu tive cálculo na vesícula. Também. Aí eu fui ao médico, que eu estava passando muito mal, não sabia que eu tinha. Aí eu estava grávida da minha filha caçula. Para quem não sabe, eu fui casada. Estava grávida da minha filha caçula, fiz os exames, constatou cálculo na vesícula. A hora que o bebê nascer, você vai ter que operar. Eu falei, não vou operar. Aí o médico, você é teimosa como a sua mãe. Eu falei, não. Teimosa sim, mas inteligente. Que eu vou seguir tudo que você mandar. E eu só vou operar se Deus falar comigo e me der tranquilidade para poder operar. Fora isso, não vou não. Vou operar como um bebê. Ele ainda está no meu ventre, mas é a hora que nascer, quem é que vai tomar conta? Né? E assim, tudo que ele mandou eu cortar, eu cortei. Iogurte, leite, carne vermelha, chocolate que eu amo, café. Ele cortou tudo que é gostoso. Falei, não tem problema. Eu trabalhava numa imobiliária, teve festa no fim de ano, salgadinho, aquelas comidas gostosas, e eu passei a noite inteira comendo palmito. Palmito, para não passar mal. E obedeci. O remédio que ele mandou tomar, eu tomei e fiquei enrolando. Orando, seguindo a dieta que ele me mandou. Minha filha nasceu saudável para a glória de Deus, cresceu, voltei a fazer os exames. Aí o médico falou comigo assim, o médico do ultrassom, quem te falou que você tem cálculo na vesícula? Eu mostrei para ele esse ultrassom aqui, disse que eu tenho cálculo. Ele, estranho, porque não tem cálculo nenhum aqui e a sua vesícula está mais bonita do que ela era. Eu falei, isso é Deus, porque eu orei muito. Pensa numa pessoa que orou. Eu falei, Deus, eu sei que o que eu vou te pedir vai ser um negócio que vai doer demais. Mas eu tô pedindo. Eu quero expelir essas pedras. Não importa por onde. Eu quero que elas saiam do meu corpo, porque eu não nasci com ela. Eu não vou aceitar a enfermidade no meu corpo, porque eu não nasci com a enfermidade. Se fosse algo que o Senhor colocou no meu corpo, beleza, o Senhor que me deu, mas não é. Eu não vou aceitar. Irmãos, passei mal demais. Muito mal. Mas eu pedi, eu tinha que segurar a onda. Várias vezes eu fui parar no hospital para tomar soro intravenoso com medicamento, porque expelir pedra não é fácil. E não precisei operar.
O médico do hospital falou comigo assim, hospital evangélico. Não, isso deve ter sido cálculo de gordura. Não, mas cálculo de gordura não dissolve assim. Não, mas o cálculo tá aqui nesse ultrassom e agora já não tá. Eu falei, doutor, deixa eu te explicar um negócio. Aceita que foi milagre divino. Trabalho no hospital evangélico, não acredita em Deus. Eu falei, não tem problema não. Deus está te mostrando aí, ó, que ele é real. Isso foi resultado da minha oração. Eu falei que eu não ia operar, não vou. Mas eu obedeci, Deus me deu a vitória. Ele, eu vou ter que te dar alta. Eu falei, não, vai ter não, vai me dar. Ah, mas se você precisar, você volta aqui. Eu falei, não vou voltar. Não vou voltar. E não voltei. E para a glória de Deus, eu estou com a minha vesícula aqui e ela não tem cálculo. Você acha que parou por aí? Parou não. 2019, estou linda e plena, achando que tá tudo maravilhoso na minha vida. Comecei a sentir uma dor no ventre, baixo ventre, muito forte. Mais forte que uma cólica menstrual. E estava me incomodando muito, uma dor que não passava por nada. Fui ao médico da minha equipe, porque aqui em Belo Horizonte, pelo menos no centro de saúde da região Nordeste, é separado por equipe. A minha equipe, a equipe azul, tem um médico que já considero ele meu amigo, tem mais de 21 anos de relacionamento. E ele me fez um exame e falou, não, Jack, você está com uma inflamação no útero. Vou te passar um remedinho para você tomar e uma pomadinha para você introduzir. Falei, tudo ótimo. Tomei o remédio, introduzi a pomada e a dor só aumentava e piorava. E aí, uma semana, seguindo a orientação de tomar o medicamento e aplicar, eu voltei. Falei, doutor, não tô dando conta. Piorou demais essa dor. Vou te avaliar novamente. Fui lá, eu fico muito tensa e quando eu fico muito nervosa, eu começo a fazer piada. Aí ele entra lá no banheiro e veste a camisola. Eu falei, nossa, doutor, bem assim? Não vai nem me levar para jantar primeiro? Ele, Angélica, você tá nervosa, né? Eu falei, demais. Não, tá tranquilo, vai lá. Eu falei, não vai nem me falar uma palavrinha de carinho? Fui lá me vesti a camisola, ele foi fazer o exame, ele... Angélica, eu vou ter que te encaminhar para um especialista em colo de útero. Eu falei, ai meu Deus, o tempo fechou na hora, né? Meu mundo Maísa, gente, meu mundo caiu. Eu falei, não, tudo bem, me encaminha que eu vou. E a dor piorava, pensa, não conseguia ficar em pé, de tanta dor. Cheguei no especialista, ele foi fazer o exame. Também nervosa demais e orando. Falei, Senhor, meu corpo te pertence, é templo do Espírito Santo, a minha vida está nas suas mãos, sempre esteve. Eu confio no Senhor, eu vou ficar de boa. Na hora que ele foi fazer o exame, de cara ele já jogou assim, não, tem uma mancha branca aqui no colo do seu útero e é câncer. Isso está com uma fissura imensa. Eu falei, nossa, doutor, bem assim, na minha cara, suave, igual uma tijolada, né? Ele, não, vou marcar com você, você vai vir, nós vamos fazer um procedimento. Comecei a orar, falei, Deus, eu não aceito. Câncer no colo do útero, igual minha mãe? Não, essa herança não está sobre mim, até porque no leito de morte, ela me abençoou. Eu não vou aceitar, eu quero a bênção, eu não quero a maldição. Me fala o que eu tenho que fazer, Senhor, porque eu não aceito essa hereditariedade na minha vida. Comecei a orar e fui orando. Liguei para a bispa, que hoje, né, eu chamo de mãe, que em 2015 ela e o esposo me acolheram e cuidam de mim até hoje. Bispo José Renato e Bispa Regina Araújo, beijo, meus pais. Liguei para ela e falei, mãe, calma, filha. Vai dar tudo certo, Deus está no controle, vamos entrar em oração. Entramos em oração, nós duas. Não contei para ninguém, só eu e ela. Morrendo de dor, as pessoas, e aí, Angélica, como é que você tá? Tá tudo ótimo. Não sai outra palavra da minha boca quando me perguntam, você tá bem? Tô ótima, sempre ótima. E foi assim, eu segui. No dia do procedimento, fui orando, clamando ao Senhor para ter misericórdia, eu tava com muito medo, muito medo. E aí, ele mandou me trocar, eu me troquei, deitei, e aí ele coloca uma placa de metal debaixo do bumbum da gente. Aí eu, essa placa de metal, é pra você não tomar choque. Eu falei, isso não tá melhorando, não tô ficando calma. E aí veio uma enfermeira, que eu acho que é um anjo do Senhor, que não tem outra explicação. Ela, eu vou ficar aqui com você o tempo todo. Segurou minha mão e acariciava minha mão
de uma forma tão tranquila e balbuciando uma oração, e eu fui acalmando. Aí ele me anestesiou, usou muita anestesia, porque o colo do útero estava muito inflamado. E sabemos que anestesia não pega inflamação. Aí ele me deu uma beliscada, ele, vê se você sente. Eu falei, tô sentindo. E senti, foi colocando mais anestesia. E aí, quando ele me beliscou de novo, eu falei, não, agora eu tô tranquila. Ele começou o procedimento. Ele fez um corte no colo do meu útero e fez uma cauterização. Pense num cheiro horrível. Cheiro de porco queimado mesmo. Tava péssimo. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, não vale nada mesmo não. Eu falei, se a gente é feito do pó da terra, não tinha que estar dando esse cheiro. E fazendo piada mental ainda. Tentando me acalmar. Terminou o procedimento. Mandou ficar deitada mais um tempo, né? Pra poder me acalmar. Ele falou, ó, você vai pra casa, não pode fazer esforço. É resguardo mesmo. Como se você tivesse ganhado uma criança. E assim eu obedeci, não fiz esforço, eu tinha que levar os meus filhos para a escola, levava caminhando moderadamente, sem fazer esforço mesmo, não carregava nem a mochila deles, nem a mochila minha. Peguei mais leve no trabalho e assim foi passando. E a cada 20 dias eu voltava lá para fazer o acompanhamento. E começa a cicatrizar, como todo machucado. Essa casquinha que a gente vê se formar do lado de fora da pele, ela se forma no colo do útero também, eu não sabia. Mas por ser uma área mais úmida, forma a casquinha e ela dissolve. Quando eu vi aquilo, eu assustei. E saía muito líquido, parecendo que a bolsa de uma gestante se rompeu. No comecinho era aquele líquidozinho claro mesmo, depois que ele escureceu eu fiquei assustada. Aí toda vez eu voltava ao médico para saber o que era. O médico, calma, gente, isso é normal. Eu falei, não é normal, doutor, normal é eu não ter isso. Normal é eu não vir aqui. Se eu tô vindo aqui é porque não é normal. E orando, falei, Deus, eu quero a minha saúde restabelecida. Eu não aceito, esse câncer não vai prosperar. A bênção do Senhor é maior. E para honra e glória de Deus, em janeiro de 2020, eu recebi a alta que o colo do meu útero estava intacto e perfeito. Para a glória de Deus. Isso foi quebra de raiz de iniquidade, que veio dos meus antepassados. Até onde eu sei, veio do meu avô materno. Mas eu não sei da história dele para frente, porque ele fugiu da Bahia, tinha 5 anos de idade. Mudou de nome. Então eu não sei se ele é Antônio ou se ele é Francisco. E não tem como pesquisar, não tenho como encontrar algum ente, porque já tem muitos anos que ele faleceu. Ele faleceu em 94 e já tinha 95 anos. Então eu acredito que não vai ter nenhum familiar dele, primário, vivo mais. Mas isso que eu estou te contando é para fazer você entender como a maldição ela pode ser forte, mas a bênção é poderosa. E ela é muito maior. Lembre-se sempre que a maldição ela visita até 3ª e 4ª geração, mas a bênção até 1000 geração daqueles que amam e guardam os estatutos. Eu não estou aqui te dizendo que Deus tem me abençoado porque eu sou a Guduga do pai dela, 4ª pessoa da Trindade. Orarás em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da Angélica. Não é isso. Eu estou te dizendo que quando você quer acertar as coisas, você consegue. Porque onde há vontade, há jeito. Hoje a gente vê que todas as vezes que as pessoas precisam de alguma mudança, de alguma transformação, elas sempre colocam uma série de problemas, uma série de dificuldades. E a maior delas é, eu não tenho tempo. Isso não existe. Falta de tempo não existe. Existe falta de interesse. Porque quando você se interessa por algo, você luta e faz aquilo acontecer. A minha saúde é o bem mais precioso que eu tenho. E se eu não tiver saúde, eu não consigo criar os meus filhos. Eu sou monoparental. Os meus filhos ainda são dependentes de mim. Eu não tenho tempo nem de morrer. Aí você pensa, se eu fico dando mole aí, ai, eu estou doente, chorando, choramingando. O milagre não vem. Então, acontece as coisas, a gente se abate porque é normal se entristecer com esse tipo de notícia, mas não ficar abatido. Me levantei como uma leoa e fui lutar. E graças a Deus eu estou vencendo. Eu não cheguei até aqui à toa. Aí vem o bordão, o clichê. Deus tem um plano.
na sua vida. Isso é óbvio. Deus tem um plano na vida de todo mundo. É por isso que você está aí ainda. E Deus vai revelar esse plano para você. E a bênção geracional vai te alcançar. Mas você precisa quebrar a maldição. Eu vou explicar como funciona um genograma para te ajudar a conhecer a sua história, a história da sua família. Aqui vai entrar seu pai e a sua mãe. Na linhagem do seu pai, vai vir aqui seus avós. Maternos, porque M. E avós paternos. Porque o seu pai é filho de um homem ou uma mulher. E assim vai. Os avós maternos, avós paternos. Mesma coisa sua mãe. Avós maternos e avós paternos. Tem pessoas que ainda têm os avós vivos, e aí fica mais fácil você conhecer a história. E aí, do casamento do seu pai com a sua mãe, vai vir os filhos. Aí, vamos supor que sejam 4, igual é na minha casa. Tem o primeiro, segundo, terceiro e o quarto. Aqui na minha casa, vem aqui, ó, meu pai, o Pedrinho pintor, Pedro. E a minha mãe, que é a Lídia. Aqui, ó, na posição dos irmãos, vai vir a Adriana, que é a primogênita. Adriana. Aí em segundo vai vir o Adson, com 2 Ds. Em terceiro, o Arlen. E quarto, eu, Andy. Aí você vai pontuar aí quem que você é na família. Beleza, só essa aqui. Vamos lá. Eu casei com o Alec. E da minha união com o Alec nasceu o Ian e a Ingrid. Aí eu me divorciei. Do Alec. O Ian, ele tem 14 anos e a Ingrid está com 9. O que eu fiz? Eu sempre oro e abençoo os meus filhos, que isso aí é obrigação de pai e mãe. Abençoar e proteger seus filhos. Oro e sempre abençoo. E eu comecei a perceber no Ian algumas coisas que eu tinha na minha infância. Algumas debilidades que eu tinha na infância. E aí eu fui orar, porque eu não aceitava isso na vida do meu filho. Eu não aceitava herança de maldição sobre a vida dele, nem da Ingrid. E muito menos da vida do pai. Porque aqui também, ó, tem uma mãe e tem um pai. E aqui também vai ter uma mãe e um pai aqui, ó. E aqui também do pai. Tem uma mãe e tem um pai também. E essa herança, ela vai sendo passada adiante. Mesma coisa aqui na minha família. Então, quando chegou aqui em mim, eu falei, não, vou ter que fazer um negócio diferente aí, porque eu não estou gostando do rumo que essa história está tomando. E eu acredito que a caneta que escreve a história está na minha mão. Sou eu que decido como é que eu vou fazer minha história, porque Deus deu essa liberdade para nós. Isso chama-se livre-arbítrio. E é através das nossas escolhas que ele ordena a bênção. Só que ali ele vai dizer, escolhe, pois, a bênção. Todos os dias é colocado diante de nós a bênção e a maldição. E Deus nos orienta, escolhe, pois, a bênção. Todos os dias você tem que fechar a porta para o mal não entrar, para o inimigo não sambar na sua dignidade e nem na dignidade dos seus familiares. E aí eu vi que algumas debilidades que eu enfrentei na infância, o Ian começou a enfrentar. Aí eu comecei a orar. E eu fui noiva. Eu fui noiva do Robert. E foi aqui que teve um start. Por que teve um start no Robert? Porque o Robert faleceu. E aí quando ele faleceu eu fiquei muito deprimida. Aí eu precisei fazer um acompanhamento com o psicólogo. E Deus colocou a psicóloga certa no meu caminho. Ela foi no salão que eu estava trabalhando, fazer as unhas, fazendo a unha dela, conversando sobre a minha história, sobre o meu filho. Eu me interessei.
quero acompanhar vocês. E a partir daí nós começamos. E aí, quando ela começou a me tratar primeiro para depois tratar meu filho, porque é assim que funciona. Não adianta nada você levar uma criança para fazer um acompanhamento com um psicólogo sem você se tratar primeiro, porque senão você vai estragar o serviço que está sendo feito aqui. Você estando curada, a cura vai alcançar aqui e vai descendo até as gerações que virão. Serão todos abençoados. Então, eu procurei o acompanhamento e faço acompanhamento até hoje, desde 2021. É uma benção, eu amo a vida da minha psicóloga. E aí, o que acontece? Conversando, me analisando, ela me disse que aquilo que me foi apresentado como problema, como dificuldade, estava mais para altas habilidades e superdotação. Eu falei, como assim, gente? Como assim? Não estou entendendo essa história. Como? Eu fui tratada de burra uma vida inteira porque eu tinha dificuldade na escola. Muita dificuldade em aprender determinadas matérias. E aí agora você me chega na fase adulta, me lança aqui que eu tenho altas habilidades de superdotação, é impossível. Só que aí ela foi me explicar que altas habilidades de superdotação, ela é muito mais ampla do que a gente conhece. Isso é um assunto muito extenso, você pode procurar depois. Tem muitos vídeos sobre neurociência que vai falar sobre isso. E aí isso vai ajudar bastante você até mesmo se auto-reconhecer, saber se você tem essas altas habilidades. E ela falou, Angélica, eu vejo que o Ian herdou essas altas habilidades de superdotação. Porque o guri é muito bom. Tem que ver ele jogando xadrez. Impressionante. O jeito dele conversar, ele tem uma sabedoria muito grande. E a partir daí nós fomos vendo que muita coisa que foi colocada como coisas ruins eram muito boas. E aí eu quebrei as palavras que me maldisseram, porque os pais, os avós, os tios, pelo menos da minha geração, tinha mania de brincar amaldiçoando a gente. Ou na hora da raiva proferia palavras de derrota, de fracasso. Tava com raiva e aí falava assim, nossa, quando crescer não vai dar nada que presta. Quem nunca ouviu isso, gente? Isso é uma coisa muito dolorosa de ouvir. Pensa, uma criança de 7 anos ouvindo isso. Isso aí não vai prestar, não. E usando termos que não dá para falar aqui. Então, isso tudo vai sendo armazenado no subconsciente. Aí quando chega na vida adulta, as coisas começam a dar errado, a pessoa não sabe por quê. É por causa das raízes de iniquidade. Raízes que precisam ser quebradas. Porque se tem raiz, tem árvore. E aí você pode ver, quando elas vão só aumentando, se você não cortar. Essa que é a verdade. É igual uma planta mesmo. O exemplo é esse. Não é à toa que chama raiz de iniquidade. Você está vendo a árvore, você acha que ela é daquele tamanho, mas para baixo ela está expandindo, chega a derrubar imóvel. Você vê isso aí direto nos jornais. Rebenta a calçada, acaba com tudo. Aí, para não destruir a árvore, porque na verdade, né, a árvore não é o problema, eles chamam um profissional que chega aqui, ó, corta a raiz para ela parar de estragar, parar de causar destruição. E a árvore fica lá. Essa árvore aqui representa a sua história, a sua família. Ela não precisa ser derrubada. Porque por mais que você tenha tido uma história difícil, você veio de uma família que possa não ter sido a melhor família do mundo, mas é essa história que formou você. Você precisa perdoar os erros dos familiares do passado para você ser livre e reescrever uma história de sucesso. Mas você tem que arrancar a raiz. Tem que arrancar a raiz. Não pode deixar a raiz prosperar. Eu espero ter abençoado a sua vida com esse esclarecimento. O desejo do meu coração nesse dia é que o Senhor venha trazer à sua memória tudo aquilo que você precisa.
E qualquer dúvida que você tiver acerca deste assunto de bênção geracional e maldição, eu vou deixar os links de contato. Você pode mandar a sua pergunta, mandar a sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. E agora eu quero abençoar a sua vida da forma que se deve realmente abençoar. Feche os seus olhos. Eu quero te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Beijo. Obrigada.